Boa noite, meus amados do YouTube. Meus amados, nesse momento eu peço licença a você para entrar no seu lar e convidar você para juntos nós compartilhar, participar deste pão maravilhoso que tem nos sustentado dia a dia das nossas vidas, um pão que tem nos alimentado, tem feito nos crescer espiritualmente, um pão que tem nos mostrado claramente quem é o nosso Deus, um pão que tem nos mostrado aonde nós estamos sentados, na palma da mão do Pai, aonde ninguém, nem anjo, nem Satanás, pode nos tirar de lá. Então, meus amados, eu convido você para participar junto comigo, ficar nesse vídeo até o fim, porque, meus amados, na quinta-feira passada, nós falávamos sobre a vinda de Jesus de Nazaré, que já veio. Eu mostrei versículo por versículo que Jesus de Nazaré já veio. Mostrei todos os sinais do qual ele falou que iria acontecer para ele poder vir. Todos os sinais, aqueles sinais iam acontecer. Mas ficou um sinal para trás, do qual nós não comentamos deste sinal que ficou para trás, né? Então eu achei muito importante dar continuidade neste sinal, do qual ele falou que também ia acontecer antes, não era depois, era antes da vinda dele. Então, meus amados, o título da nossa palestra de hoje por conta dessa continuação que vamos continuar, o título é Hoje. Pode ver que isso é um sinal que também ia acontecer antes da volta dele. O anticristo. Então o título é O anticristo já veio, está no mundo. O anticristo já veio, está no mundo. O problema é que muitos não têm olhado para o seu rabo, né, com licença da palavra, e não têm visto que o anticristo é ele. Né? Então, mas no decorrer da pregação nós vamos ver quem é esse anticristo, né? Eu só convido você para ficar comigo até o fim nesta palavra. Uma palavra maravilhosa. Mas antes, um pouquinho antes, eu quero falar de uma coisa que eu escrevi aqui, um raciocínio, porque eu dou muito valor a um raciocínio. Porque o raciocínio nos ajuda a nós entender, né? E eu fiz um raciocínio aqui sobre um rapaz que está se preparando para casar. O rapaz está namorando, né, noivo, namorando uma moça cristã. Nas suas igrejas, o pastor prega para que eles não tenham relações sexuais antes do casamento. Isso é pregado em todas as igrejas. Eu já fui crente, já sei como é que é. É isso mesmo que eles pregam. Só que nós sabemos que isso não acontece. Isso não acontece. Nós sabemos que isso não acontece, né? Mas só suponhando que os dois queiram obedecer a palavra do pastor, né? Aí eles só deixam para fazer o sexo depois do casamento. Aí o noivo fica naquela ansiedade. Inclusive, meu amado e minha amada, você moça, que está namorando um rapaz. E vou dar uma pequena dica aqui para você ficar bem esperta mesmo, né? Eu vou dar uma dica. Você moça, que está namorando um rapaz e ele está te enrolando para casar, eu vou dar uma dica. Não dê para ele. Não dê para ele, que você vai ver que ele vai acelerar o casamento. É só não dar para ele. Só. Agora, se ficar toda hora que ele pede você dar, não vai acontecer casamento. Simplesmente não vai acontecer casamento. Vamos continuar nosso raciocínio. Então, aí eles querem obedecer ao pedido do pastor, a pregação do pastor, né? E não fazem sexo antes do casamento. Aí chega o dia do casamento, o rapaz ansioso para este momento, se casam, aí ou vão para uma casa da qual eles já tenham preparados, né? Que certamente já prepararam onde vão morar, ou então
não vão para uma lua de mel. Eles se retiram para uma lua de mel. O rapaz doido para coisar, que nem diz o baiano, né? doido para coisar. Ele não vê o momento, né? Aí chega na lua de mel, vamos lá. Chega lá, a moça se recusa. A moça se agora, que já não é nem noiva, né? Agora é mulher. Mesmo que não fizeram sexo, mas já é mulher. Casou, é mulher. É marido e mulher, né? Mas chega lá, a moça não quer fazer sexo. E aí, rapaz? Como você vai se sair dessa? Você esperou o tempo todo, se sacrificou, obedeceu, mas chega no momento H, no ponto G, ela diz, não, eu tô com medo, não quero dar para você, vai doer, vai não sei o que, e fica com essa lenga-lenga e não quer dar, não tem quem faça ela dar. Ela pôs esse trauma na cabeça que não tem quem faça ela tirar esse trauma da cabeça dela. E não dá pro rapaz. E aí? Como é que fica? Então, o que eu quero, aonde eu quero chegar com isso? Meu amado e minha amada que está me vendo, está me assistindo nessa hora, está ouvindo isso. Será que não é o retrato da chamada Igreja de Cristo hoje? Porque a igreja que se chama de Cristo hoje, ela casou com Cristo. A igreja era noiva de Cristo. Aliás, a igreja era noiva de Jesus de Nazaré. Mas o noivo morreu. O noivo morreu e ela contribuiu, como é que chama? Ela arrumou novas núpcias, né? Ela arrumou novas núpcias. Com quem? Com Cristo ressuscitado. A igreja casou com Cristo ressuscitado. E o Cristo ressuscitado, ele é contra o divórcio. Ele não dá divórcio. Mas a igreja, que agora não é mais noiva do Cristo ressuscitado, como se prega dentro dessas igrejas por aí, que a igreja é noiva de Jesus, a igreja é noiva, a igreja é virgem, a igreja é noiva. A igreja não é noiva, a igreja é virgem, mas noiva não. A igreja pode ser virgem, mas noiva não. A igreja é esposa do Cristo ressuscitado e não de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, ainda nos dias da sua carne, eu acho que isso está escrito, parece que é, se não me engano, não me falhar a memória, no livro de Romanos, eu acho que, se não me engano, no capítulo 7, versículo 4, ou é capítulo 4, versículo 7, uma coisa assim. Jesus de Nazaré, o noivo, alertando a igreja, ele disse, eu vou morrer, eu vou ser sacrificado, para que vocês sejam de outro. Não era mais dele. Ele falou isto nos dias da sua carne. Eu vou morrer para que vocês sejam de outro. E a igreja, o noivo morreu, a igreja contraiu novas núpcias, né? Que a palavra nova é contrair, né? Contraiu novas núpcias, casou com Cristo ressuscitado, mas não quer viver com ele. Não quer negócio com ele. A igreja, que é a esposa de Cristo, ela louva a Jesus de Nazaré, o noivo. Ela clama a Jesus de Nazaré, o noivo. Né? Ela adora a Jesus de Nazaré, o noivo. A igreja não quer nada com o esposo. O que você acha? O que Deus, o Cristo, acha disso aqui? O que é que você acha que Cristo acha de tudo isso? Se você é homem, se você sabe que a sua mulher está te traindo, você larga ela. E o que você acha que o Cristo ressuscitado está achando disso? O que você acha? O que está acontecendo com as igrejas hoje aí, por aí? Porque você conversa com um crente, só se vê falando, estou com uma dor aqui, estou com uma dor acolá, uma dor, ai, uma dor na perna. Parece aquele pássaro com dor.
falou que ele levou as dores da igreja na cruz. Mas a igreja não quer nada com ele. A igreja não quer nada com ele. E o que você acha que está acontecendo? O que é que, meu amado, o que é que você acha? O que é que você acha desses lares destruídos por aí? Meu amado, se for fazer uma pesquisa, você vai ver que vai ter mais casais crentes separados do que casais católicos separados. Por que você acha? Por quê? Eles se casaram com Cristo para ter uma vida de sucesso com Cristo, com o noivo, aliás, com Cristo, com o esposo, mas não querem nada com ele. Agora que se casaram, eles fizeram as suas vidas familiares, né? Se casaram com alguém e quer ter uma vida de sucesso. Tem como? Não vai ter. Por quê? Porque eles deram um mau exemplo com o esposo que é Cristo. Deram um mau exemplo. E esse exemplo está sendo aplicado na vida deles. Por isso está aí, ó. Famílias destruídas, com casamentos destruídos, que não era para estar, era para ser uma bênção os casamentos que estão na presença de Cristo. Ele como esposo, ele como educador, com tudo, né? Administrador de tudo, dos seus lares. Mas não, o que nós vemos hoje é lares destruídos. Lares destruídos, muito mais lares destruídos de gente crente do que lares destruídos de católicos. Muito mais. Muito mais. Por quê? Por que você acha isso? Eles foram infiel a Cristo. Estão sendo infiel ao Cristo, ao esposo do qual ela está casada. A igreja não é noiva do Cristo, a igreja é esposa do Cristo. Mas não quer nada com ele, só quer saber de Jesus de Nazaré. Então, meus amados, está aí a explicação. E quinta-feira eu vou me aprofundar mais um pouquinho neste assunto, que eu gosto eu adoro uma parábola. Desde que ela tem um fundamento bíblico, né? Eu adoro a parábola. Porque a parábola ela abre a nossa mente. Nós levamos esse paralelo para nossa... Trazemos esse paralelo para nossas vidas. Quando nós colocamos um paralelo dele nas nossas vidas, vai mostrar onde é que está o erro, onde não está se encaixando. Então é isso aí, meus amados. E para não se cuidar do nosso vídeo, é por isso que eu falo que eu gosto de fazer mais no Facebook que eu faço a vivo. Aqui eu fico preocupado com o tempo. No Facebook eu não me preocupo com o tempo. Eu vou pedir para você acompanhar esse dilema, né? De mostrar para as pessoas que ainda acham que Jesus não veio, para acompanhar junto comigo aqui nesta palavra, né? E mostrar, e fazer que eles entendam que o anticristo também já veio. Anticristo não é Bolsonaro, anticristo não é Donald Trump, anticristo não é eu, anticristo não é o Papa, o anticristo já está e está aí no mundo. E nós vamos ver quem é. Porque eles, qualquer coisinha, que Bolsonaro vai fazer acordo com a China, o Bolsonaro vai fazer acordo com os Estados Unidos, isso é o anticristo. Meus amados, isso é o quê? Sabe o que isso é? Falta de entendimento. Isso é. Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, acompanhe junto comigo. Eu vou ler devagarzinho, até mesmo porque eu não sei ler, eu só tenho a primeira série. É obrigado a juntar letra por letra para dar lição nesses cães que fizeram teologia para enganar a igreja de Cristo. Para separar esses cães que fizeram teologia para separar a igreja de Cristo. E estão conseguindo, mas os dias deles estão contados. Eles não vão conseguir mais. Vou pedir para você sua Bíblia na primeira carta de João. Não é livro de João, é a carta. Primeira carta de João. E quero falar para você, relembrar, que a primeira carta de João, mesmo sendo carta de João, ainda é
a primeira carta de João é do Evangelho da lei, história da lei. Porque o que se retrata aqui é algo antes da cruz, que retrata aqui. Então, se retrata coisas de antes da cruz, não é Novo Testamento. Porque antes da cruz não existia testamento. O testamento foi depois da cruz. Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa. Você vê, meus amados, que João, mesmo sendo pregador da lei, João, ele está falando aqui de espírito. Ele não está falando de carne. Ele está se referindo aos pregadores, aos profetas, como espírito. Ele não está se referindo à carne. Mas se você prega, quando você vai com uma pregação dessa para os crentes, ele diz o quê? Não, ele é espiritismo. Ele está pregando espiritismo. Por quê? Porque os crentes, esses religiosos, eles todos são carnais. Então ele só entende de coisas carnais. Quando você explica para ele coisas espirituais, ele não entende. Não entende. Mas o próprio João, ele está aqui falando o quê? De espíritos. João está esquecendo a carne. Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do Deixa eu ver isso mesmo. Este é o espírito do anticristo. Do anticristo. A respeito do qual tendes ouvido. Você vê que João pregando isso há quase 2000 anos atrás. João não está pregando isso hoje. E nem está pregando para nós. João está pregando para eles há quase 2000 anos atrás, dizendo que eles já têm ouvido do anticristo. Do quanto Cristo estava fazendo. Do qual tendes ouvido, que vem. Você vê, a palavra que vem, não é que vai vir. Que vem, ele está vindo já. Ele já está de encontro com eles, quase 2000 anos atrás. E presentemente, presta atenção, meus amados, e presentemente já está no mundo. Está ou não está? João pregando isso há 2000 anos atrás, dizendo que o anticristo já estava no mundo. E o povo dizendo, é o Donald Trump, é o Papa Francisco, é Bolsonaro, é Lula. Ele aqui não está falando que o anticristo ia ser um político, nem alguém religioso. O que ele está falando aqui? De quem era o anticristo? A figura do anticristo que João, o pregador da lei, está se referindo aqui. Todos aqueles que dizia que Jesus não tinha vindo em carne, era o anticristo. Todo. E aí eu faço uma pergunta. Antibiótico é para combater o quê? A doença, o ferimento, né? Para combater.
Antiterrorismo é para combater o quê? O terrorismo. E as pessoas que pregam que Cristo não veio, tá fazendo é o quê? Quem pode me responder? Porque quinta-feira eu peguei aqui, mostrei todos os sinais do que Jesus de Nazaré falou que ia acontecer antes dele vir. O que faltou só o anticristo que nós estamos trazendo hoje. E o próprio João já está falando, ó. E presente, 2000 anos atrás, já estava presente. E presentemente já está no mundo. Tá ou não está no mundo? Está no mundo. E quem é esses anticristo que está no mundo? Todo aquele que prega que Jesus não veio é anticristo, porque eu já dei a prova que Jesus já voltou. Todo aquele que pede dízimo é anticristo, porque Cristo tirou esses mandamentos. Então eles estão contra Cristo. Todo aquele que diz que nós temos pecado, esse é o anticristo, porque está escrito que ele levou nossos pecados na cruz. Todo aquele que diz que Satanás anda por aí é o anticristo, porque está escrito que ele destruiu Satanás na cruz. E o povo atrás de anticristo por aí, ó. O povo anda todo aí. Aí eu pergunto para você, aí você tem ideia de quantos anticristos tem no mundo? Quantos crentes dizendo tudo isso aí, ó? Que Cristo não voltou, que Cristo não destruiu os pecados, o Satanás na cruz, que Cristo não levou as nossas enfermidades na cruz, que Cristo não levou nossos pecados na cruz. Isso aí. Que Cristo não destruiu, que Cristo não venceu a morte. Aí quantos anticristos tem? Você quer mais anticristo do que isso? Você tem ideia de quantos milhões de anticristo tem nesse mundo afora? Pelo Brasil e no mundo inteiro? Pregando essas coisas aí, ó, que Jesus não perdoou nossos pecados, nosso pecado vai ter que ficar dentro de uma piscina, que Jesus não nos purificou, que Jesus não nos consagrou. Não tem ideia de quanto anticristo existe por aí, meu amado. Isso eles não vê? Isso ninguém vê. Mas eu estou vendo quem é o anticristo. Eu não espero vir anticristo. Eu estou vendo já anticristo andando por aí. Por onde eu ando? Eu cruzo batendo da minha porta, já vou cruzando vários anticristos por aí. É aqueles que dizem que Jesus não voltou. Jesus não destruiu o diabo na cruz. Jesus não levou nossos pecados na cruz. Aí está cheio de anticristo por aí. Ainda em 1 de João, no capítulo... só mais uma coisa. João estava se referindo a esses anticristos, a esses falsos profetas, meu amado. É que o povo tem preguiça de pesquisar, só querem ouvir o que o pastor prega. Só. Eles não querem ter preocupação de pesquisar a história de Israel, como eles viviam, o que eles faziam, o que eles comiam. Ninguém quer se preocupar com nada. O pastor falou, está falado. Se o pastor falou que Jesus não levou aos nossos pecados na cruz, falou, está falado. Se o pastor falou que para nós ser purificado, para o ser humano ser purificado, tem que tomar banho de piscina, o pastor falou, está falado. E aí estão querendo que apareça mais anticristo. Para quê? Então, meus amados, nessa época aqui, Jesus, quando falou que ia voltar, e que os apóstolos saíram pregando que Jesus ia voltar, né? O tempo foi passando e eles acharam, alguns deles apareceram pregando, dizendo que Jesus já tinha voltado, por quê? Por causa da demora. E uns diziam, se chama, é um grupo, você vai aparecer, se você pôr no Google aí, docetas, aí você vai se inteirar
quem eram essas pessoas, de quem João estava se referindo. Era um grupo chamado docetas, que dizia que Jesus não veio em carne, e que dizia também que Jesus já tinha voltado, naquela época, antes do ano 70. Então, antes do ano 70, eles pregando isso, antes do ano 70, eles estavam sendo os falsos profetas, porque Jesus veio no ano 70, ele já pregava isso antes. Agora, hoje, a gente prega e mostra na palavra que Jesus já voltou, aí os anticristos aí dizem que não. Não, Jesus vai voltar, Jesus já está vindo, Jesus está voltando, Jesus vai voltar. Os anticristos. Porque estão contra Cristo. Então, meus amados, era esse grupo de gente a quem João estava se referindo. Põe no Google aí, em vez de você perguntar ao seu pastor, põe no Google aí, só põe no Google lá, docetas, e você vê o que é que vai aparecer. Agora eu peço que você abra a sua Bíblia, aliás já está aberta, né? Nós estamos no capítulo 4, na primeira carta de João ainda, nós estamos no capítulo 4, volta para o capítulo 2. Capítulo 2, no versículo 22. No versículo 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Que Jesus é o Cristo, porque o Cristo estava em Jesus. O Cristo era o que estava em Jesus, ou seja, era Deus que estava em Jesus. E os docetas, eles negavam isso. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus, o Cristo, que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. Este é o anticristo. E que nega, é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Que nega o Pai e o Filho, os dois estavam juntos. Os dois estavam juntos. O Pai era Jesus de Nazaré, aliás, o Filho era Jesus de Nazaré, o homem, o carne. O Cristo era o Pai, o próprio Deus que estava nele. Abra a sua Bíblia ainda no 1 de João, aliás, é no capítulo 2, só para nós, a gente pula os versículos assim, só para diminuir o tempo, senão fica o tempo todo aqui. Nós lemos o versículo 22, volta no versículo 18. Vamos ver o que é que diz no versículo 18. Filhinhos, preste atenção aí, filhinhos, já é a última hora. Filhinhos, João, pregador da lei. Filhinho, já, olha a palavra já é a última, não é nem as últimas, porque aqui está no singular. Você vê só, que o povo, não sei como eles conseguem torcer tanto a palavra. João falando, filhinhos, já é a última, não era nem as últimas, era a última hora. E como ouviste que vem, não é dizer, João não está dizendo como ouviste que vai vir, não, estava vindo, já estava no mundo já deles, a não ser que ele foi embora e vai voltar de novo. Será que é isso? Como ouviste que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos, também agora, olha a palavra de novo aqui, também agora, não é agora hoje que eu estou lendo agora, essa hora que eu estou lendo agora, é há 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás. Também agora, muitos anticristos têm surgido. Há 2000 anos atrás, meus amados, João falando, também agora,
Muitos, não era um só, que nem o povo anda dizendo, que Bolsonaro é o anticristo porque ele está fazendo negócio com a China. O anticristo é Bolsonaro porque ele está se incluindo com os Estados Unidos, com o presidente dos Estados Unidos. Não é. Aqui está falando muitos anticristos, já está surgindo aí, já está. Tem surgido, já veio, está no mundo. E esses anticristos, no nosso, se é para nós trazer para o dia de hoje, é os evangélicos, aí ó, que diz que Cristo não voltou, que Cristo não levou nossos pecados na cruz, porque se eles confessarem isso aí, não pode dizer que nós temos pecado, que Cristo não destruiu Satanás, porque se eles confessarem isso aí, não pode que Satanás anda aí pelo mundo, fazendo arruaça por aí que eles dizem que anda. Você entendeu quem é o anticristo? Tem surgido, pelo que conhecemos, que é a última hora. Olha, pelos anticristos que têm aparecido, é que eles estão conhecendo, eles estavam conhecendo que é a última hora. A última hora, Jesus veio. Faltava um anticristo aqui, ó. Não era um dos sinais quando o Cristo ia aparecer? Ia entrar no templo, ia sentar lá. É a última hora. Daniel, vamos ver o que o profeta Daniel falava disso também, porque Daniel também profetizou o fim do mundo, que nem diz os crentes. Ó, Daniel, no capítulo 9, Daniel capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: Ele, quem é ele? Ele fará firme aliança. É o que ele diz. O Bolsonaro é o anticristo porque ele está fazendo aliança com a China, está fazendo aliança com os Estados Unidos. É o anticristo. Não o Papa Francisco é o anticristo, porque ele está fazendo aliança com o Bispo Macedo, está fazendo aliança com o apóstolo Valdomiro, está fazendo aliança com aquele da Assembleia. É o Papa Francisco o anticristo. Ele, porque agora eles pegam isso aqui, ele fará aliança. Ele fará aliança com muitos. Esse ele aqui não é Jesus. Porque, vamos ler, vamos entender. Ele fará aliança com muitos por uma semana. Fará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Está se falando de Jesus mesmo, né? Porque quem foi que cessou o sacrifício? Jesus, com sacrifício na cruz. Ele foi o único sacrifício e o último sacrifício. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, né? Foi a semana do sacrifício, durou mais uma semana, né? Da apreensão de Jesus até a ressurreição. Por uma semana. Na metade da semana, fará cessar, na metade, no sacrifício. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar sobre a asa das abominações. Virá o assolador até que a destruição que já está determinada, se derrame sobre ele. É um versículo só, Daniel profetizando o fim, mas os crentes dizem que é o fim do mundo, mas Daniel está profetizando aqui o fim de Jerusalém, como aconteceu no ano 70. Aí em Daniel ainda,
Só para nós economizar o tempo, volta no versículo 24, no capítulo 9 ainda, no versículo 24. O que é que Daniel profetizou no versículo 24? 70 semanas estão determinadas. 70 semanas. Não é 69, que nem os crentes estão pregando aí, dizendo que agora nós já vivemos 69 semanas, agora falta uma. Se aconteceu as 69 semanas, foi no ano 70. Então chegou no ano 70, parou as 69 semanas e vai acontecer quando a outra? Não, e aqui não está dizendo que está separado. Está dizendo que é 70, não está dizendo que é 69. 70 semanas serão determinadas sobre o teu povo. Quem era Deus falando sobre Deus usando a boca do profeta Daniel, falando com Daniel, né, que isso ia acontecer com quem? Com o Brasil? Com a China? Sobre o teu povo. Quem era o povo de Daniel? O judeu. Era o judeu? Não era nós brasileiros, não era os portugueses, era o judeu que era o povo de Daniel. E a palavra está se dirigindo a quem? O seu povo. Sobre o seu povo. E sobre a sua santa cidade. Qual era a santa cidade? Jerusalém. Jerusalém. Seu povo e sobre a tua santa cidade. Jerusalém era a santa cidade de quem? Dos judeus. A tua santa cidade. Para fazer cessar a transgressão. A transgressão. Para dar fim aos pecados. Deu ou não deu fim aos pecados na cruz? Deu. É só os crentes que arrumam pecado debaixo das pedras aí, não sei de onde. Só os crentes que arrumam. Dá fim aos pecados. Para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. No ano 70 ele veio, expiou a iniquidade, trouxe a justiça eterna, julgou o povo de Daniel, deu fim à cidade de Jerusalém, foi posta a fogo, virou um mar de fogo, Jerusalém, né? A justiça, aí foi onde foi feita a justiça. Hoje a justiça de Deus está em nós. A justiça eterna para selar a visão, e a profecia. Para selar a visão e a profecia. Selar quer dizer o quê? Para dar fim, para chegar ao fim da profecia. E das profecias, que acabou esse negócio de profeta. Quando apareceu um profeta para você, dizendo que o profeta que vai acontecer, é mentira. É mentiroso. Dizendo que Deus falou com ele, não acredite. O povo fica dando crédito a essa raça de mentirosos aí, esses cães gulosos, mentirosos por aí. E ainda diz que foi Deus que falou com eles. A iniquidade para fazer cessar a justiça, trazer a justiça eterna, para selar a visão, selou, acabou. Selar a visão, então tem essa. Eu tive uma visão. É mentira. É mentira, porque selou aqui, acabou. Para selar a visão e a profecia. O último profeta foi perto de João Batista. O último profeta, acabou. Não existe mais profeta. A profecia para ungir o santo dos santos. Para ungir o santo dos santos. E sobre, vamos ler até o 27. 25. E sobre, aliás, ungir o santo dos santos,
Sabe e entende. Você que sabe, você entende. Você que lê, você entende. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para o restaurar e para edificar Jerusalém. Você vê, a Jerusalém a ser destruída, que era uma Jerusalém física da velha aliança, ia ser edificada uma nova Jerusalém, uma Jerusalém espiritual. Então, e no ano, acho que 1948, que edificaram Jerusalém, mas é uma Jerusalém do homem. O homem edificou, porque a Jerusalém de Deus hoje é a Jerusalém espiritual. Para edificar Jerusalém, até ungido, ao príncipe, estes 7 semanas e 62 semanas, as praças, né, 2 semanas, as praças e as circunvizinhanças de Jerusalém, as praças e a circunvizinhança de Jerusalém, né, e as praças e as circunvalações, que seria a vizinhança, se edificarão, mas em tempo angustioso. Foi 3 anos e meio de guerra. Hoje a Jerusalém da velha aliança acabou, foi edificada uma nova Jerusalém, a Jerusalém espiritual. Agora nós vivemos um mundo espiritual, do qual Deus, o próprio Deus, não é mais anjos que ministra em nós. Antigamente, na velha aliança, por isso que os apóstolos via anjos, né? Principalmente, inclusive o apóstolo João, na ilha de Pátimo, ele via, o que é que ele via na ilha de Pátimo? Quem falava com João na ilha de Pátimo, que João pregava a lei, velha aliança, anjo. Então, na ilha de Pátimo, João via anjo, João via trombeta, porque tudo isso aí eram os elementos da velha aliança. Como João pregava a velha aliança, o que era que ele tinha que ver? Isso aí. Ele tinha que ver anjo, trombeta, essas coisas aí, porque era da velha aliança. Mas pergunta se Paulo viu alguma coisa dessa. Paulo não viu. Paulo não viu essas coisas. Porque Paulo não pregava a velha aliança. Revelações se edificarão, mas em tempo angustioso. Versículo 26. Depois das 62 semanas, será morto, ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe, Quem é esse povo de um príncipe? Por que é príncipe? Porque ele não tinha recebido nenhum mandato ainda. Ele não era imperador, não era rei, não era imperador, era filho do imperador. Que imperador era esse? Era esse do que o príncipe ia aparecer? Está falando do príncipe, né? O povo de um príncipe. Príncipe é filho do imperador. Tito, que era filho de Vespasiano. Então, por que está se falando de príncipe? Porque ele não tinha assumido nenhum cargo de imperador ainda. O pai dele que estava no comando. E o príncipe era general Tito, que comandava todo o exército de Roma e de Jerusalém. Era o príncipe general Tito, filho de Vespasiano, o imperador atual da época. Então, por isso que está se referindo a príncipe, filho do imperador.
que há de vir. Você vê que não era o imperador que via, era o príncipe. E quem foi que entrou no templo? Quem foi que derrubou o templo? Quem sentou lá dentro, entrou lá no templo antes de derrubar, né? Primeiro, que foi 3 anos e meio, foi durante esses 3 anos e meio aconteceu tudo isso aí. Quem foi que entrou dentro do templo, sentou no trono e disse que era Deus? General Tito, um príncipe, filho de Vespasiano, o imperador Vespasiano. Mas a igreja sabe disso? Não sabe por quê? A igreja não está nem um pouquinho preocupada de ler a história de Israel, que é da onde o fundamento da Bíblia, todo o fundamento da Bíblia é de Israel. Os crentes não estão nem preocupados com isso aí. O pastor falou, nós aceitamos. Se não falou, nós não aceitamos. Se está escrito, nós não estamos nem aí. Porque tudo isso, meus amados, ninguém quer saber de nada, só quer saber o que o pastor fala. É por isso que estão tudo aí nas mãos dos pastores, comendo o que os pastores dão, e os pastores tomando todo o dinheiro deles, enriquecendo, e eles aí tem muitos deles que falta até o comer dentro de casa. O povo de um príncipe que há de vir, Daniel. O Daniel não podia dizer que já estava, porque Daniel ele não tinha vindo ainda. Isso era Daniel, na velha aliança ainda. Daniel profetizando. Há de vir, destruirá a cidade. E destruir no ano 70 foi tudo abaixo. O templo e a cidade também foi posto a fogo. O lago de fogo que eles pregam por aí foi o fogo de Jerusalém que destruiu a Jerusalém no ano 70. Tito pôs fogo em tudo, no templo, em tudo. Jerusalém virou um mar de fogo. Destruirá a cidade. E o santuário. Cadê o santuário? Nem o templo existe, quanto mais santuário. Mas voltou aí, ó. E o seu fim? E o seu fim será um dilúvio. O seu fim será um dilúvio, ou seja, vai pegar fogo e vai acabar tudo. Como um dilúvio, né? Foi o que aconteceu com o dilúvio de água, né? Seria um dilúvio de fogo. É por isso que os crentes estão esperando o mundo acabar com fogo. Porque Daniel está profetizando que Jerusalém, que não era o mundo, era a cidade de Jerusalém, que ia pegar fogo, que ia virar um mar de fogo. E os crentes estão aí esperando, aí, ó, pregando que o mundo vai pegar fogo e não sei o quê, tudo isso vai derreter. Meus amados, pelo amor de Deus, aonde eu estava com a minha cabeça e fiquei 31 anos crendo nessas coisas. Dilúvio. Até o fim haverá guerra. Até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. 27 para terminar. Aqui nós estamos a Daniel. 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. O Vespasiano, com seu filho, que era o que comandava o exército, fez aliança com muitas nações que também não se dava com os judeus. Então, Vespasiano fez essa aliança, por isso que apareceu, era mais, parece que está escrito na história, se não me engano, era mais de 3 milhões de soldados. A metade veio por terra e a metade veio por água. Isso é caro, Jerusalém. A semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício. Então, no final de tudo isso ia cessar, porque a lei ia acabar de fato, de verdade, a lei agora ia acabar. Ia acabar sacerdote, ia acabar tudo. Então não iria mais ter sacrifício, porque o sacerdócio ia acabar. Era o que Daniel estava profetizando. E acabou. Cessar o sacrifício. E a oferta de manjares sobre a asa
das abominações. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Se derrame sobre ele. Não tem nada com o mundo, acabar o mundo aqui. Não tem nada. Era a cidade de Jerusalém. Esse anticristo que numa pessoa só era o general Tito, que ia entrar no templo, ia sentar no templo, que derrubou tudo. Era o general Tito. O coisa, né? Como é que chama? Filho de general Tito. Então, isso era ele, era general Tito. Aí, meus amados, dá para sua Bíblia em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vós vos exortamos, né? Nós vos exortamos. 2. E que não vos demovas da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenham chegado o dia do Senhor. Então o povo andava naquela expectativa, né? Uns pregando que Jesus já voltou e ninguém tinha percebido. Os docetas, né? A turma dos docetas pregava isso aí. E já estava esse rebuliço, porque Jesus estava demorando tanto e estava esse rebuliço todo. Uns já tinham perdido a fé, já tinha perdido a sua crença, e estava acontecendo tudo isso aí. E o apóstolo Paulo estava alertando: vocês fiquem calmos, vocês fiquem calmos, que não chegou o dia do Senhor. Não chegou o dia do Senhor. 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Você vê que o homem da iniquidade se prega dentro da igreja aqui. Por que eles pregam de um homem da iniquidade? Eles querem atribuir isso aqui a um político, seja no Brasil, seja no mundo, né? E depois ainda querem atribuir a um papa. Mas aqui, esse homem da iniquidade, nós já vemos muito bem que era o general Tito, filho de Vespasiano. E foi o homem da iniquidade. Foi o homem que destruiu a Jerusalém. O homem que pôs fogo no templo e em Jerusalém. O general Tito, ele desobedeceu a ordem do pai. O pai falou para não pôr fogo. Ele não atendeu a ordem do pai e tacou fogo no templo e em Jerusalém. Então virou um mar de fogo aquilo lá. É o homem da iniquidade, o filho da perdição, que era general Tito. O filho da perdição. Aqui não tem nada com Satanás. Era general Tito. 4, vamos ler até o 4. Versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Foi isso que general Tito fez. Se opôs contra tudo. Entrou no templo, derrubou o templo, sentou lá, disse que era ele que era o Deus. É ele que manda. Agora o Deus era ele. Pô, tinha que reconhecer ele como Deus. E depois ele derrubou tudo. Templo, mandou tudo, mandou por fogo.
Até seu pai disse para não pôr fogo, mas ele não obedeceu o pai. É só ler as histórias, meus amados. Os crentes só querem saber de conversa, de blá blá de pastor. Chama Deus o objeto de culto. E a ponto de assentar-se no santuário. Foi isso que o general fez. É só você ler a história. Foi ele que assentou no santuário. Antes de pôr fogo, antes de tudo. Foi 3 anos e meio. Não foi só que chegou num dia só que aconteceu isso. Foi 3 anos e meio. No santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não nos... é o 5, deixamos... tem muita coisa para nós ler ainda. Tem umas 4 passagens aqui. Efésio, já está quase 1 hora. Efésio... Efésio capítulo 2, no versículo 13, do 13 ao 16, diz assim, Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, foste aproximado. Pelo que? Pela água da piscina? Pelo copo de suco? Por um pedaço de pão que o padeiro fez? Não. Pelo sangue de Cristo. 14. Porque Ele é a nossa paz. O qual, a nossa paz, o sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. O Cristo é a nossa paz. Jesus de Nazaré não era. Jesus de Nazaré, ele mesmo falou que ele não veio trazer paz. Ele veio trazer espada. Mas agora é Cristo. Cristo é a nossa paz. É a nossa paz, o qual de ambos fez um. Quem de ambos fez um? De ambos pegou, ambos fez um quem? Outro judeu novamente? O Cristo fez dos dois povos, fez judeu de novo, porque as igrejas querem ser judeia aí, praticando obras judaicas aí, todo mundo quer ser judeu aí, só praticando obra judaica, Santa Ceia, tudo aí, que é Páscoa, né? Obra judaica. Mas ele não fez dos dois o judeu, ele fez dos dois povos um só, o cristão. Então, Cristo, ele não acabou com os judeus e nem acabou com os gentios. Ele acabou com a religião judaica e com as práticas dos gentílicas. Ele fez agora o quê? Cristão. Então nós temos que praticar o que o Evangelho diz, não o que a lei diz. Porque a lei era judaica. Tenho derribado a parede de separação, da separação que estava no meio da inimizade. 15. Aboliu a sua carne, aboliu na sua carne. Então Jesus de Nazaré, ele cumpria a lei. Foi na carne, foi na cruz que aconteceu. Foi o Cristo, a sua carne. A lei dos mandamentos, de forma de ordenância. Dízimo era ordenança? Era. Então está abolido. De ordenância. Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Que novo homem? Judeu? Crente? Não. Cristão. Fazendo a paz. Vamos ler até o 18, Não, 16. Versículo 16. E reconcilie-se ambos. Reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Por intermédio da cruz. Intermédio da cruz. Então, antes da cruz, nada aconteceu. Antes da cruz, nada de perdão de pecado. Antes da cruz, nada de consagração. Antes da cruz, nada de santificação. Tudo foi da cruz para cá. Por intermédio da cruz, destruindo
por ela a inimizade. Então, meus amados, tá aí. Os crentes negam isso aí. E estão procurando anticristo. Não sei de onde que eles procuram esses anticristos. Lucas, livro de Lucas, capítulo 17. Lucas 17, capítulo 17, né? Lucas 17, versículo 20 e 21, diz o seguinte: interrogado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus. Quando viria o reino? Quando que viria? Ele perguntou a ele: Ei Jesus, quando vem o reino de Deus? A pergunta aqui foi: quando que viria o reino de Deus? Ou quando que eles iam para o reino de Deus? Quando que viria? Então o reino de Deus veio até nós. Não fomos nós que fomos até o reino de Deus. Quando nós saímos desse reino de Deus, nós vamos para o reino dos céus. É outra coisa diferente. O reino de Deus. Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus? Não vem, né? Não vem o reino de Deus com visível aparência. Não vem. O reino de Deus com visível aparência. Os crentes estão aí achando que vão para o reino de Deus com visível aparência, porque tem gente dizendo aí que lá vai ter picanha, vai ter carro importado, vai ter tudo, vai ter mulher, né? E vice-versa, ou as mulheres que lá vai ter homem, tudo isso aí. Mas ele está avisando aqui: não vem o reino de Deus com visível aparência. 21. Nem dirão ele aqui ou ele lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de quem? Dentro de vós. Então o reino de Deus está dentro de nós. É Deus, o próprio Deus, está dentro de nós. Mas os crentes negam isso, que diz que ele não voltou. Se ele não voltou, como é que pode estar dentro deles, se ele nem sequer voltou? Colossenses, capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Diz assim: ele nos libertou. Ele, quem é esse ele? Jesus. Cristo. O Cristo. Ele nos libertou. Libertou ou vai libertar? Porque faz campanha aí para a libertação. Vamos fazer uma campanha para você se libertar. Jesus vai te libertar. Aqui está dizendo que libertou. E quem é anticristo? Cadê os aí? Estou procurando anticristo ainda. Com tudo isso aqui, ainda procura o anticristo. Ainda querem que venha mais anticristo. Ele nos libertou do império das trevas. Do império das trevas. Eu vou dar trocado. Ele nos libertou do império da lei, da velha aliança. A velha aliança era treva. Porque Jesus não estava, Deus não estava nesse mundo. Então era treva. A luz inacessível não estava nessa terra. Hoje está. Acabamos de ler. Ele está dentro de nós. Essa luz está dentro de nós. Então, aonde Jesus está, aonde Cristo está, não tem treva. Na velha aliança, Cristo não estava em nós. Todo mundo que estava na velha aliança estava em treva. Ele nos do império das trevas nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nos transportou para o reino do Filho.
o qual temos a redenção e a remissão do nosso pecado. Temos ou não temos? Os anticristos dizem que não. Eles são contra Cristo. Então, se ele diz que não, eles estão contra Cristo. E quem é que diz essas coisas? Os crentes, os pastores, os padres. Tudo diz isso aqui. Diz ou não diz? Me ajuda aí. Diz ou não diz? Diz. Filipenses. Filipenses, não é Filemão? Filipenses capítulo 3, versículo 17 ao 19, tem mais duas passagens. Diz assim, Filipenses 3, versículo 17 ao 19. Irmãos, sedes imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Seis meus imitadores e observai os que andam segundo nós andamos. Não é segundo os que andavam na lei. Segundo, observai que os que andam segundo o modelo que nós tendes em nós. 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigo da cruz. Que somos inimigos da cruz. Porque se eu prego que Jesus não levou nossos pecados na cruz, eu estou sendo inimigo da cruz. Dos feitos, inimigo da cruz, não é da cruz, não, é dos feitos que foram conquistados na cruz. 19, né? Mulher 19, né? Da cruz de Cristo. 19. O destino deles é a perdição. É eu que estou falando? Não. Então, o destino desses anticristo que nega os feitos da cruz, que nega que Jesus não levou nossos pecados na cruz, porque eles falam que se nós temos pecado, porque Jesus não levou na cruz. Se tivesse levado, não tinha. Então, eles estão sendo o quê? Anticristo. Então, e qual é o destino desses? Perdição. É eu que estou falando? Não venha falar nada comigo, não atire pedra em mim, né? A perdição. E Deus, o Deus deles é o ventre, é o dinheiro. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupa com as coisas terrenas, só se preocupa com roupa, só se preocupa com comida, né? Ceia, que é a ceia, é o sábado, se preocupa com as coisas terrenas. E para nós terminarmos, amados, abra sua Bíblia em Efésio. Efésio. Para nós terminar hoje com todas as sortes de bênção. Efésio capítulo 5, 1h09. Efésios capítulo 5, versículo 22. Vamos ler até o 27. O 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Nós temos que entender que ser submissa
não é escrava. Porque o marido é o cabeça da mulher. Paulo está fazendo aqui uma terminologia. Porque o marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Cristo não é Jesus de Nazaré. É o Cristo com o qual a igreja está casada, o qual nós comentemos no começo do vídeo. Com qual a igreja está casada. A igreja está casada com Cristo, o que ressuscitou, o Deus que estava em Jesus de Nazaré. Sendo este mesmo o Salvador. Então, quem era o Salvador? Era Jesus de Nazaré ou o Cristo que estava dentro dele? O Cristo que estava dentro dele. O Salvador do corpo. Do corpo que esse corpo não é esse corpo. O corpo é a igreja. É a igreja o corpo. Está falando do corpo da igreja. Salvador da igreja. Como corpo. 24, vamos ler até o 27. 24. Como porém, a igreja está sujeita a Cristo? Mas quem disse que a igreja está sujeita a Cristo? Andou sujeita a Jesus de Nazaré. É o que se vê por aí. Uma igreja sujeita a Jesus de Nazaré. Ah, Jesus jejuou. Vamos jejuar também. Jesus foi no monte. Vamos no monte também. Você está entendendo, meu irmão? Mas Jesus levou uma flechada nas costelas. Ninguém quer levar. Jesus foi cuspido na cara. Ninguém quer ser cuspido na cara. Jesus não casou. Ninguém quer ficar sozinho. Então aí, uma igreja submissa a Jesus de Nazaré, não o Cristo ressuscitado, com o qual ela está casada. A igreja não está sendo obediente ao Cristo ressuscitou, com o qual ela está casada. Ela está sendo obediente a Jesus de Nazaré, o noivo. O noivo. Sujeito ao Cristo. Assim também as mulheres, né? Seja em tudo submissa aos maridos. Maridos, amai vossas mulheres. Paulo aqui foi na terminologia de Paulo aqui, ele até apertou um pouco, né? Porque existe algum homem que ama a sua mulher igual Cristo amou a igreja? Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. 26. Para que santificassem, olha o anticristo aparecendo. Para quê? Para que Cristo se entregou à igreja? Para que Cristo se entregou à cruz? Para santificar a igreja com seu sangue. Assim como fazia com o sangue dos bodes lá no templo. Né? Santificar-se a igreja não é. Então, vocês querem mais anticristo do que isso? Querem mais anticristo? Que os pastores dizem a igreja não está santificada. A igreja é uma imunda, pó da terra, gafanhoto. Se entregou por ela para que a santificassem. A igreja de Cristo mesmo, a igreja de Cristo está santificada, purificada, lavada. Está sem mancha nenhuma. Mas a igreja que não é de Cristo está aí, ó. Uma igreja pecadora. Precisa se lavar numa piscina para se santificar. Precisa comer pão para ter comunhão. Precisa beber que suco. Essa não é a igreja de Cristo. Santificar-se, tendo-a, ou vai ainda purificar. Não, tendo-a, purificou. Então vocês ficam procurando anticristo aonde? Você já está vendo aqui, ó, milhões de anticristos espalhados por esse mundo afora. Tendo-a purificado, por meio
Preste atenção, por meio da lavagem de água, antes na velha aliança era pela água, por meio da lavagem de água, pela palavra. Agora é a palavra que purifica a igreja de Cristo. É a palavra do Evangelho que purifica, não é água, não é pão, não é que suco, não é jejum que purifica a igreja de Cristo. É a palavra. Pela palavra, vamos ler até o 27. 27. Para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa alguma semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja do anticristo é uma igreja pecadora, imunda, não é santa, precisa de banho, precisa de suco, precisa de pão. Essa é a igreja do anticristo. A de Cristo não. Então, vocês querem mais anticristo? Querem que eu apresente mais anticristo? Na próxima quinta-feira, eu arrumo outro estudo para apresentar mais anticristo. Então, meus amados, esse é o evangelho que eu prego. Um evangelho que mostra quem é Deus e aonde tu está sentado. Não é um evangelho que mostra que um Deus que já morreu, um Deus que precisa que você tome suco, você coma pão, um Deus que precisa que você mergulhe na piscina para ajudar ele a santificar você. Não é esse Deus que eu apresento, não. Eu apresento o Deus do evangelho, o Deus que já fez tudo isso. Por isso nós estamos hoje sem ruga, sem uma igreja santa, sem ruga, sem mácula e nada semelhante. Uma igreja santa é essa igreja. Somos nós. Meu amado, tenha paz e graça aí até quinta-feira. Graças a Deus. Amém?